Vamos conversar agora um pouquinho sobre a representação decimal e fracionária da porcentagem, tá? Mais alguns modelos de exemplos que a gente vai resolver. Um tonel para 9.500 litros de vinho está com 25% da sua capacidade. Então, o total que cabe lá dentro é 9.500. Só que só está ocupado 25%. Então, eu quero saber quanto que falta para encher completamente esse tonel. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse 25%. O que ele representa do 100%? Então, ó, se eu pegar 25, opa, vou pegar a caneta aqui. 25 mais 25 mais 25 mais 25, opa. Se eu pegar essas quatro, ó, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, eu voltei lá no 100. Deixa eu apagar aqui. Eu voltei no 100. Então, o que representa o 25 do 100? Olha, quantas partes tem? 1, 2, 3, 4. Ele representa uma parte. Eu dividi ele em 4 partes. 25 representa uma parte. Então, vamos pensar lá na fração, onde o todo é 4 partes e o 25 representa uma partezinha. Vamos apagar esse 1 aqui e fazer ele mais bonitinho. Aí eu tô usando o dedo. É isso. Então, ele representa o quê? 1/4. Consegui escrever isso em forma de fração. A representação fracionária. Mas o que é 1/4 em número decimal? Lembra, eu quero a representação fracionária e decimal. O que é 1/4? Então, vamos lá. Fração é divisão. Então, se eu pegar 1 e dividir por 4. Não dá para dividir por 4. Então, a gente vai ter que emprestar um zero aqui, colocar um zero e uma vírgula. A gente já fez essa continha ali atrás, né? Vamos fazer ela de novo. Então, eu vou pensar lá, ó, no 4 eu tenho 8, que é 4 vezes 2, que é igual a 8. 10 menos 8 sobra 2. Agora, o 2 também não dá para dividir por 4. Então, eu vou emprestar mais um zero. Não preciso colocar outra vírgula, não preciso colocar mais zero. Então, vamos pensar lá. 4 vezes quanto que dá 20? Vai aparecer algumas notificações porque eu tô gravando a minha tela, tá? 4 vezes 5. 4 vezes 5, que é 20. E não sobra nada. Então, eu já achei aqui a representação decimal também do 25%. Então, eu tenho aqui, ó, eu quero a representação, lembra? A representação decimal e representação fracionária da porcentagem. A fracionária, 1/4. E a decimal, eu posso dizer que isso daqui é igual a 0,25.
Tá, mas a pergunta é, né? Quantos litros de vinho faltam para encher esse tonel? Não respondi a minha pergunta ainda. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Pensa só. O 25 não é 1/4? Então, eu vou dividir toda essa capacidade, que é o 9.500, por 4. Eu vou fazer essa divisão aqui. 9.500 dividido por 4. Então, vamos lá. Vamos pensar no 9. 4 vezes 2 é o que chega perto, que é 8. 9 tira 8. 1. Baixa o 5. Então, já usei o 9, agora o 5. 4 vezes 4 é 16. Passa. O mais próximo é o 4 vezes 3. Que é 12. 5 tira 2. 3. 1 tira 1. 0. Tem mais alguém para baixar? Tenho, né? Tenho esse 0 aqui, então vou baixar ele. 30. Vamos pensar no 30 lá na tabuada do 4. 4 vezes quanto que chega perto do 30? Nós temos o 4 vezes 8. 4 vezes 8 é o 27, que é o que chega mais perto. Opa, desculpa. 4 vezes 7 que é o 28, tá, gente? 4 vezes 8 é 32. Então, aqui, ó, eu vou ter que emprestar, porque não dá, né? Então, eu vou emprestar um aqui pro 10, pro 0, que vai ficar 10, e esse 3 vai ficar valendo 2. Então, 10 tira 8. 2 tira 2, 0. E agora eu tenho aqui mais um 0 para baixar. E agora eu consigo finalizar, né? Porque eu sei que 4 vezes 5 é 20. Não vai caber aqui, tá? Mas a gente sabe que 4 vezes 5 é 20 e vai sobrar 0. Meu Deus, que feinho. Vamos tentar melhorar aqui. Vai dar sobrar 0. 0. Então, 9.500 dividido por 4 é 2.375. Ele representa o quê? O 25%. É o que está ocupado. 2.375 litros. Mas eu quero saber quanto que falta para encher. Não é isso que eu preciso? É só você descontar 9.500 menos o 2.375. Eu vou pegar uma tela em branco aqui para fazer essa conta, tá? $9.500. Deixa eu só confirmar o resultado aqui. 2.375.
Então, aqui, ó, 0 não dá para tirar. Eu vou emprestar um aqui. E aqui vai ficar 9. Mas ele também não tinha nada, que tinha emprestado aqui um dos 5 que ficou 4, né? Vamos fazer a subtração. 10 tira 5, 5. 9 tira 7, 2. 4 tira 3, 1. 9 tira 2, 7. Então, falta ainda para encher 7.725 litros de vinho. Então, olha só, vamos voltar aqui. Um tonel para 9.500 litros de vinho está com 25% da sua capacidade. Então, nós descobrimos lá que esse 25% é uma parte de 4 do 100. Eu peguei o 100 e dividi em 4 partes, ó. 25 mais 25 mais 25 mais 25. O 25 representa uma parte. Eu dividi 1 por 4. Aqui tá a divisão e deu 0,25, né? Então, eu fiz a representação decimal e a representação fracionária, certo? Precisava fazer tudo isso para responder esse problema? Não, dava para ir direto, né? Dividir por 4 só para a gente entender por que eu dividi por 4. Porque ele representa o quê? Essa fração aqui, ó. 1/4. Eu peguei o 100, dividi por 4. Tá bom? E deu 25, que é o 25%. Aí eu peguei os 9.500, dividi por 4 e descobri que cada uma daquelas partes, cada uma do 25% é 2.375. Então, tem lá já 2.375 litros. Quanto que falta? Para saber quanto que falta, eu fiz uma subtração. Peguei o total, que é 9.500, e descontei o 2.375, que deu 7.125 litros. Que é essa a resposta do problema. litros. Outro exemplo. O mercado que Cristina trabalha está com uma promoção de latas de suco de laranja. Quem comprar acima de 10 unidades de suco ganha 15% de desconto. Sabendo que o preço de uma caixa com 5 latas desse suco custa R$15, calcule quantos reais vai gastar quem comprar 8 caixas deste suco. Então, olha só. Se comprar acima de 10 unidades, ganha esse 15% de desconto. A gente vê muito isso, né? Quando a gente anda no comércio. Tantos 20% de desconto, 40% de desconto. Ou se você vai pagar uma conta com juro, 10% de acréscimo, 15% de acréscimo. Então, porcentagem a gente sempre está escutando. Então, quando é desconto, a gente vai diminuir do valor total. Quando é acréscimo, a gente vai aumentar do valor total, né? Mas a gente precisa saber quanto que a gente vai descontar, quanto que a gente vai aumentar. Então, olha só, se a pessoa comprar 8 caixas e cada caixa tem 5 latas, então ela vai ter desconto. Porque se ela compra acima de 10 unidades, né, acima de 10 latinhas, ela já tem desconto. Eu quero saber quantos reais essa pessoa vai gastar com o desconto tudo, né? Então, vamos lá. A gente precisa saber quanto que vai ser o total. Sabendo que o preço da caixa com 5 latas custa R$15,
Calcule quantos reais vai gastar quem comprar 8 caixas. Então, se cada uma custa 15 e a pessoa vai comprar 8, eu vou ter que multiplicar. Primeira coisa que eu vou fazer, esse 15 por 8. Oito vezes 5, 40, subiu 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, né? 8, 9, 10, 11, 12. Então, a pessoa vai gastar R$120. Esse é o total. Mas eu quero saber quanto que é esse 15% de desconto, tá? Então, olha só. Eu preciso descobrir qual que é o número decimal ou qual é a fração que representa esse 15%. O que é porcento? É quando eu pego um valor total e eu divido ele em 100 partezinhas iguais. E dessas 100 partezinhas iguais, eu quero 15, tá? A gente podia dividir esse 120 por 100 e o resultado multiplicar por 15, que é o 15%, né? Ou a gente pode pensar lá na fração. 15 por 100. Não é isso aqui, ó, 15%. 15 por 100. Como que vai ser esse valor em número decimal? A gente vai ter que dividir o 15 por 100. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Se eu dividir 15 por 100, 15 não dá para dividir por 100. Então, nós vamos fazer o quê? Emprestar um zero e colocar um zero aqui, uma vírgula. Então, 150, vamos pensar lá. Opa. Eu vou pegar 100 vezes 1, que é 100, e sobra 50. Eu posso emprestar mais um zero, que ficou 500. Então, 100 vezes 5, que é 500. Opa, desculpa aqui. E não sobra nada. Quanto que deu? 0,15. E aí, pra gente saber quanto que é esses 15% lá do 120, é só a gente pegar 120 e multiplicar por 0,15. Então, aqui a gente está vendo um exemplo onde a gente pode usar o quê? A porcentagem na forma decimal. Lá naquele exemplo anterior, a gente usou a forma fracionária. A gente dividiu por 4 e já descobriu quanto que valia. Aqui a gente tá usando uma parte decimal. Nós descobrimos aqui, ó, que o 15 por 100 é o 0,15. Então, eu vou multiplicar esse valor pelo 120 aqui, que é o total que a pessoa vai gastar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta verde. Vou colocar o 15 aqui. Certo? Então, vamos multiplicar normal, igual vocês já fizeram as continhas de multiplicação com o número decimal, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, subiu 1. Opa. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que tá lá, 6. Então, agora eu vou apagar esse 1 aqui para não me confundir. Agora, eu vou multiplicar um 1.
1 vezes 0, 0. Lembrando que eu vou pular aquela casa aqui, tá? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Agora, eu vou multiplicar o 0. 0 vezes 0. 0, 0 vezes 2. 0, ó, pulei mais uma casa. 0 vezes 1, 0. Somando tudo isso daqui. 0 com nada. 0. 0 com 0. 0. 6 com 2. 8. 1 com 0. 1. 0 com nada. 0. Aí eu tenho que ver aqui, ó. O 0,15 aqui, que eu tenho um número com vírgula, tenho 2 casas depois da vírgula. Então, quando a gente faz a multiplicação, que tem um número com vírgula, a gente conta as casas da direita para a esquerda. 2 casas. Então, ó, 1, 2. Então, onde que vai ficar a vírgula? Eita. Aqui. Então, ficou quanto? R$18 de desconto. Então, quanto que essa pessoa vai pagar? Eu vou ter que pegar os 120 e vou descontar esses R$18. Deixa eu ver se cabe aqui. Acho que vai caber aqui sim. Então, vou pegar R$120, que é o total da compra. Se é desconto, eu vou diminuir. 18. 0. Ó, vou pegar uma canetinha vermelha aqui para emprestar. 0 não dá, tá? Para tirar 8, então, eu vou emprestar aqui do 2, ele vai ficar 1. Então, vamos lá. 10 tira 8, 2. 1 tira 1, 0. 1 tira nada, 1. Então, quanto que vai pagar essa pessoa que comprou essas 8 caixas de suco? R$102. Vamos voltar aqui um pouquinho. Voltando. Olha, a pessoa que comprou 8 caixas iria pagar R$120. Mas tem 15% de desconto. Então, eu sei que 15% de desconto é o 0,15. Aí, eu fui lá e multipliquei 120 por 0,15 e descobri R$18. Então, esse vai ser o desconto. 120 menos 18, R$102. Próximo. O smartphone da professora Giane não está carregando. Ela realizou uma pesquisa e encontrou uma loja que está oferecendo 20% de desconto na compra à vista de smartphones. Sabendo que o aparelho escolhido pela professora custa R$780, determine o desconto dado na compra de um smartphone. Então, a gente sempre tem um descontinho quando a gente compra um produto à vista. E aqui o desconto é 20%. Eu quero saber quanto que ela vai pagar. Então, eu preciso saber quanto que é esse 20%. Então, olha só. Vamos lembrar do que a gente fez antes? O que é 20%? É 20 por 100. Agora, vamos lembrar lá, ó, não vamos fazer a divisão de novo. A gente não precisa, porque a gente já sabe como que divide números quando é dividido por 100, por 10, por 1000, não é? Então, é só colocar o 20 aqui. E nós vamos contar quantas casas da direita para a esquerda? 2. Então, 1, 2. Ó, aqui vai a vírgula. Como não tem nenhum número aqui antes, nós vamos colocar um 0, que é 0,20.
Então, eu vou pegar os 780, que é o valor do smartphone, e vou multiplicar por 0,20, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui branca. Tem. Fica mais fácil. Então, vou pegar lá 780 e eu vou multiplicar por 0,20. Então, vamos lá. Quando tem uma multiplicação e o último número é 0, a gente pode apenas repetir ele, tá? E vamos começar pelo 2. Ó, porque que eu repito 0, eu já vou pular essa casa e vou continuar aqui, tá bom? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, e vai subir 1. 2 vezes 7, 14. Com 1 que subiu, 15, tá? 15.600. Vou apagar esse 1 aqui para não me confundir, apesar de que não vai dar problema, porque agora é 0. Lembra que esse 0 eu baixei ele e aqui eu multipliquei o 2. Então, a próxima casa, ó, tem que ficar debaixo do 6, tá? Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 7, 0. Somando tudo isso, 0 com nada, 0. 0 com 0, nada, 0. 6 com 0, 6. 5 com 0, 5. 1 com 0, 1. Lembra da regrinha da vírgula? Só temos aqui o 0,20, 780 aqui não tem. Então, duas casas, eu vou contar duas casas da direita para esquerda. Então, ó, 1, 2, a vírgula vai vir aqui. Vai ser R$156 de desconto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor total, que é 780, e eu vou descontar o 156 aqui, tá bom? Então, olha só, como o 0 aqui não dá, eu vou emprestar e o 8 vai ficar aqui 7. Tem que mexer na tela aqui para encontrar, poder escrever, tá? 10 tira 6, 4. 7 tira 5, 2. 7 tira 1, 6. Então, R$624 é o que a professora Giane vai pagar com um desconto, tá? Então, ó, ela vai ter 20% de desconto na compra à vista. Então, se ela comprar à vista, quanto que ela vai pagar nesse smartphone? R$624. Então, a gente pode fazer de várias maneiras. Lá no início, a gente dividia tudo por 100 e multiplicava pela parte. Ou a gente pode transformar numa fração e dividir. Ou a gente pode multiplicar pelo número na forma decimal. Então, a gente tem várias maneiras aqui de fazer o cálculo da porcentagem. Olha esse exemplo aqui. É o nosso último exemplo. Qual fração que representa a quantidade que resta na bateria do celular? Então, olha para o desenho. Quantas partes tem esse desenho? 4 partes, não é?
Então, o total, a fração, 4. Quantas partes está ocupada aqui da bateria? 2. Então, nós temos 2/4. O que representa o 2 do 4? Não é a metade? Vamos pensar assim, ó. 4, 2 não é metade de 4? Vamos pensar aqui no desenho. Ele tá onde? Na metade. Se eu dividisse esse desenho em a parte que está carregada e a parte que não está carregada, quer dizer, eu tenho duas partes iguais, né? A parte que está carregada é exatamente igual da parte que não está. Então, eu posso escrever essa fração também como uma parte de 2. Se eu pensar aqui, ó, como duas partes. Tá. Então, eu posso escrever isso também. Tá. O que é a metade do 100%? Não é os 50%? Posso escrever isso daqui também como 50 de 100. Se eu pensasse nesse desenho como 100%, a parte que está carregada é os 50. O que é isso? Essas frações aqui, ó, elas são escritas de forma diferente, porém elas representam a mesma parte, que é o quê? A metade, que é os 50%. Olha aqui, 50%. Como que eu vou escrever isso daqui em números decimal? O que é 50 dividido por 100? 50. Aí eu não, quando eu divido, quando eu divido, eu não conto da direita para a esquerda, que duas casas, ó, 2 zeros. Então, eu vou contar 1, 2 e a vírgula vai estar aqui, ó. Vou colocar a vírgula, como não tem nada, vou colocar o 0. Então, aqui eu tenho o quê? A representação decimal. E como que vai ser essa representação em porcentagem? 50%. Olha aqui a outra imagem. É isso que nós falamos, ó. 2/4 é igual a meio, que é igual a 50%. Como que eu ia ler isso aqui? 2/4, ó, a representação decimal, olha a porcentagem. Então, para resolver porcentagem, você pode usar fração, você pode usar decimal, tá? Então, se eu sei que é metade, eu posso dividir por 2. Se eu só tenho um valor, eu divido por 2 e achei quanto que é a metade. Então, tem várias formas da gente resolver isso daqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.